Fala aí, amante da Dona Arte, tudo beleza? O quadrinho que eu trago hoje é o Paper Girls. É um quadrinho de mistério e ficção científica com roteiro de Brian K. Vaughan, arte de Cliff Chiang e cores de Matt Wilson. Foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos em outubro de 2015 e esta edição aqui foi lançada pela editora Devir em março de 2017. Paper Girls já foi concluída lá nos Estados Unidos, tendo um total de 30 edições que foram agrupadas em 6 encadernados. Já aqui no Brasil, a gente estagnou no encadernado de número 4. E tudo que nos resta agora é esperar a boa vontade da dona Devir terminar de publicar os 2 últimos encadernados. Beleza? Então, passadas as informações técnicas, bora pro plot. Na madrugada depois do Dia das Bruxas de 1988, 4 entregadoras de jornal de 12 anos descobrem o que pode ser a história mais importante de todos os tempos. Drama suburbano, ficção científica, viagem no tempo e mistérios sobrenaturais colidem nessa série sobre nostalgia, primeiros empregos e os últimos dias da infância. Essa é uma sinopse, galera, bastante rasa sobre Paper Girls, mas faz sentido ser uma sinopse nesse naipe, porque se falar muito, vai acabar entregando os pontos principais da história. Mas eu vou tentar aqui resumir, sem dar muitos spoilers, do que se trata Paper Girls, beleza? Então vamos fazer aqui o nosso ritual padrão, né? De dar uma olhadinha no encadernado. Aqui, como vocês podem ver, as informações clássicas, né? Escritor, artista e cores. Aqui as informações, né, da edição. E logo nessa guarda aqui a gente tem o primeiro contato, na verdade o segundo contato, com as personagens principais dessa história em Paper Girls. Da esquerda para a direita, esta é a Mackenzie, apelido Mac. Esta é a KJ. Esta é a Tiffany, apelido Tiff. E aqui é a Erin. Todas têm um papel de protagonista na história, mas o papel principal recai sobre a Erin, beleza? Passando aqui, a gente já entra na história, não tem introdução, tá? E Paper Girls, até o volume 4, né, que eu li, não tem extras também. É bem direto, uma história bem na lata, beleza? E aqui já começa a história de Paper Girls. Essa aqui é a Erin, tá? Começa de uma forma bem inusitada, mas depois a gente vai entendendo o porquê que ela está nesse local aqui muito louco, porque que tem, né, uma figura aqui icônica logo no início da história. Então, sobre a história de Paper Girls, galera, ela se passa no estado de Ohio, tá? Mais especificamente na cidade de Cleveland, tá? Onde 4 garotinhas de 12 anos, tá, são entregadoras de jornal. Tá? Essa história se passa na década de 80, como eu acabei de falar agora há pouco, e é interessante que a gente vai vendo vários aspectos da época, né? Várias coisas da época, e se eu fosse resumir Paper Girls em uma palavra, eu resumiria com a palavra nostalgia, né? É um quadrinho bastante nostálgico. Eu sou da década de 90, mas ainda assim eu me identifiquei com várias coisas, como por exemplo, beliche, cara. Quem não era da época do beliche? Tá? Eu lembro aqui que ficava disputando com minha irmã quem ia dormir em cima e tudo mais, era muito louco. Então, esse quadrinho tem essa pegada nostálgica, o que acaba criando várias identificações, né? Independente da idade do leitor, você vai se identificar com muitas coisas aqui. Então, focando na história, tá? Como eu acabei de falar, Paper Girls se passa no estado de Ohio, mais especificamente na cidade de Cleveland, e conta a história de 4 garotinhas que são entregadoras de jornal. Tá? É um trabalho que é bastante comum lá nos Estados Unidos, e aqui mostra uma das personagens, né, no caso a personagem principal, a Erin, acordando às 4h40 da manhã, né, na rotina dela, para pegar a remessa de jornal que ela vai entregar durante aí o início do dia. Até aí tudo bem, né, a gente vai vendo várias coisas aqui que fazem lembrar realmente da época, né, esqueci o nome disso aqui, que geralmente tinha, né, na época de 80, na década de 80, 90, a TV tubão, saca? Tem mais esses relógios aqui chatos pra caramba. Eu peguei essa época aqui também desse relógio. Enfim, você vai lendo, vai vendo esse tipo de coisa e vai se identificando mais ainda com a história. Continuando, a Erin vai sair para fazer as entregas, né, do seu jornal. E aí a gente vai dando um rolê pelo bairro que ela mora.
E como tá acontecendo o Dia das Bruxas, é um pouco depois do Dia das Bruxas, tem vários garotos pela rua ainda curtindo a vibe ali do Dia das Bruxas. E a Irene se debate, né, se encontra, na verdade, com esses garotos. Eles perturbam ela, como sempre, adolescentes e tudo mais. E é nesse momento que ela acaba conhecendo as suas futuras amigas, tá? A Tiff, a Mackenzie e a KJ. Cada uma aqui tem uma personalidade própria, tá? É até um tanto clichê, vocês vão logo identificar esse tipo de personalidade nos personagens. Mas até aí tudo bem, você aceita, até porque faz sentido com a história que está sendo contada. E você acaba esquecendo essa questão da personalidade que vocês já devem ter visto aí em filmes, livros e tudo mais. E a história continua, tá? Elas se conhecem aqui, falam onde estudam e tudo mais e decidem fazer a entrega do dia, incluindo esta novata que é a Irene, tá? Até lá tudo bem, certo? Nessa parte aqui, a gente vê todo mundo pegando o seu rumo para fazer a entrega de jornais e logo ao fundo, a Irene fica por último, a gente vê 3 carinhas lá que até então a gente acha que são garotos fantasiados. Só que a câmera, né, digamos assim, dá um zoom e a gente vê que não se trata exatamente de uma pessoa, mas de um ser não identificado por conta desse olho. E aí já começa essa pegada de mistério. A história vai se desenvolvendo, né? A gente vai vendo mais papo aqui entre as garotas, mais coisas relacionadas à personalidade delas, até que a Tiffany tem o seu walkie-talkie, ó que coisa antiga, né? Roubado por um desses carinhas aí que eu acabei de mostrar aqui na foto. Então elas decidem ir atrás desses 3 carinhas para recuperar o walkie-talkie da Tiffany. Essa perseguição acaba levando elas para uma parte ali do bairro bastante deserto, onde tem casas ainda em construção, e elas vão seguindo, né, o sinal do walkie-talkie e acabam chegando a um porão. Neste porão, elas encontram um artefato um tanto, posso dizer assim, peculiar, certo? Elas não sabem do que se trata e tudo mais. E aí, quando elas puxam o pano, né, que está escondendo esse artefato, elas veem isso aqui, certo? E ainda assim, para elas é uma surpresa, porque na cabeça delas isso aqui se trata de um projeto de ciência, né? Tem toda aquela vibe ainda de escola e tudo mais, pegada Stranger Things, saca? Então a história tem esse teor, certo? Continuando aqui, elas olham essa maquininha aqui e ficam, isso aí deve ser um projeto de ciência, né, dos garotos e tudo mais. Só que algo dá errado, né? Esta máquina se ativa e o mundo que elas se encontram sofre uma mudança, tá? É que vocês podem ver, né? Elas surpresas por essa mudança e elas se deparam com esses carinhas novamente e daí pra frente é a história que vocês vão ter que descobrir lendo Paper Girls, tá? Agora, galera, falando da arte, eu curti pra caramba. Vocês podem ver aí que é uma arte estilizada e que combina muito com a história que está sendo contada, conversa com a história, certo? E achei muito da hora. Bastante expressiva também, você consegue memorizar, né, a personalidade dos personagens por conta das expressões faciais. Você vê que tem um certo detalhe, em alguns momentos falha, mas eu curti pra caramba essa arte. E principalmente o que chama atenção em Paper Girls são as cores, né? Vocês podem ver que é um quadrinho que tem várias palhetas de cores, várias, né, cores quentes, cores frias. Eu não manjo muito de cor, mas quando eu olhei isso aqui foi um deleite pra mim, porque é muito bonito. Um quadrinho muito bonito, certo? Eu não encontrei nenhum defeito em Paper Girls. Como eu falei, é um quadrinho de mistério e ficção científica, e quando mistura os dois, se você não prestar atenção, você perde um pouquinho da história. Não que seja algo extremamente difícil a nível de Dark, por exemplo. Não. Você só vai precisar ler com um pouco de atenção, senão vocês vão perder os detalhes, porque aqui também, apesar de ser uma história relativamente curta, né, 30 edições, 6 encadernados, ela tem bastante detalhes, tem bastante pontas soltas ao longo da trama, e se você não prestar atenção, você fica pra trás. Vou mostrar mais um pouco aqui da arte pra vocês, que é coisa de louco isso aqui, mano. Muito da hora. Tá? Se você gostou de Stranger Things, vocês vão gostar também de Paper Girls, porque é muito da hora mesmo. É pra pessoas de qualquer idade, saca?
Olha só, até um pterodáctilo tem na história, pra vocês verem que Paper Girls é coisa de louco mesmo. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, tá? Esse quadrinho aqui, que também tem muito a ver com a amizade. Hoje, 20 de julho, Dia dos Amigos. Eu acho que é uma boa pedida de leitura, beleza? Espero que vocês tenham curtido Paper Girls. E é isso aí. Valeu, falou!